Algo profundo e extraordinário está acontecendo no mundo espiritual, longe das câmeras da grande mídia e dos noticiários tradicionais. Enquanto governos discutem poder, fronteiras e controle, uma realidade invisível, porém poderosa, está em movimento. Jesus Cristo está se revelando, de forma sobrenatural, em um dos lugares mais fechados ao Evangelho, o Irã. Em uma terra onde possuir uma Bíblia pode ser considerado crime e confessar a fé cristã pode custar a liberdade ou até a vida, homens e mulheres afirmam estar tendo sonhos, visões e encontros diretos com Jesus. Pessoas que nunca ouviram uma pregação, nunca entraram em uma igreja e nunca tiveram acesso às Escrituras descrevem experiências semelhantes, com detalhes impressionantes. Isso não pode ser explicado apenas como coincidência cultural ou influência externa. Muitos desses relatos surgem em regiões isoladas, sem acesso à internet, televisão cristã ou missionários. Ainda assim, a mensagem é a mesma. O rosto é o mesmo, a voz é a mesma, o nome é o mesmo, Jesus. Isso não é emoção coletiva. Isso não é manipulação religiosa. Isso aponta para um mover espiritual real. O Irã é oficialmente uma república islâmica, onde a conversão do islamismo para o cristianismo é considerada apostasia, um crime grave. A perseguição aos cristãos é constante. Igrejas domésticas funcionam em segredo. Pastores são presos. Famílias são separadas. Mesmo assim, missionários e organizações internacionais relatam algo surpreendente. O cristianismo cresce silenciosamente no país, muitas vezes sem a presença direta de pregadores. Como isso é possível? A resposta que ecoa em inúmeros testemunhos é clara e repetida. Jesus está aparecendo pessoalmente às pessoas. Ele aparece em sonhos durante a noite, em visões claras enquanto estão acordadas, em experiências tão reais que deixam marcas profundas na alma. Há pessoas que relatam acordar chorando, com um peso espiritual quebrado, sentindo uma paz que nunca haviam experimentado antes. Outras afirmam que, após essas experiências, perderam completamente o desejo de continuar no caminho anterior e passaram a buscar desesperadamente mais informações sobre quem era aquele homem, que se apresentou como o Filho de Deus. Quando a igreja não pode entrar, Cristo entra sozinho. Quando a palavra é proibida, o verbo se manifesta. Missionários que atuam com cristãos, convertidos do islamismo, relatam padrões impressionantes nessas experiências. Muitos descrevem um homem vestido de branco, com autoridade, mas também com profundo amor. Um olhar que confronta e acolhe ao mesmo tempo. Uma voz firme, porém cheia de misericórdia. Alguns relatam ouvir claramente a frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." O mais impressionante é que muitos afirmam nunca ter ouvido essa frase antes, mas depois descobrem que ela está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Outros testemunhos falam de curas físicas imediatas. Pessoas doentes, com dores crônicas ou enfermidades diagnosticadas, afirmam que após esses encontros, foram completamente restauradas. Isso nos remete às palavras do profeta Isaías, que escreveu séculos antes. "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Isaías 53:5. Há ainda relatos em que Jesus não diz muitas palavras, apenas aponta para um livro. Dias depois, de forma aparentemente inexplicável, alguém aparece oferecendo uma Bíblia ou falando sobre o Evangelho. Para muitos, esse é o primeiro contato com as Escrituras. Esses não são casos isolados. São centenas, talvez milhares de testemunhos ao longo dos anos, registrados por missionários, ex-muçulmanos convertidos e organizações cristãs que atuam em países fechados ao cristianismo. A Bíblia nos ensina que Deus sempre se comunicou com a humanidade por meio de sonhos e visões, especialmente em tempos de crise, transição e perseguição. No Antigo Testamento, José foi guiado por sonhos. Daniel recebeu revelações enquanto estava exilado. No Novo Testamento, Deus falou com José, pai terreno de Jesus, através de sonhos, orientando-o a fugir para o Egito. O profeta Joel declarou: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Esse texto é reafirmado no livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja primitiva. Ou seja, sonhos e visões não são exceção, mas instrumentos legítimos de Deus ao longo da história. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, teve um encontro sobrenatural com Jesus no caminho de Damasco. Nenhum apóstolo estava presente naquele momento. Nenhuma pregação foi feita. Ainda assim, Jesus se revelou diretamente a ele. Atos 9 relata que uma luz do céu o cercou e uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro mudou completamente o rumo da vida de Paulo. O mesmo Cristo que se revelou a ele há 2000 anos continua se revelando hoje, inclusive no Irã. O que está acontecendo naquela região não contradiz a Bíblia. Pelo contrário, confirma as Escrituras. Quando o acesso à palavra é bloqueado, Deus age de forma soberana, para que ninguém fique sem testemunho. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que agora? Porque justamente no Irã, vivemos tempos de grande instabilidade global. Guerras, rumores de guerras, crises econômicas, perseguições religiosas e um esfriamento espiritual crescente. Jesus alertou sobre esses tempos ao dizer: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Mas a Bíblia também nos mostra que, nos momentos mais sombrios da história, Deus manifesta sua graça de forma ainda mais intensa. O apóstolo Paulo escreveu: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Deus está levantando um povo fiel em lugares improváveis. Ele está mostrando que o Evangelho não pode ser detido por governos, ideologias ou perseguições. O que vemos no Irã pode ser um avivamento silencioso, longe dos palcos e das multidões, mas profundo e genuíno. Pode ser também um sinal profético, um lembrete de que Deus continua no controle da história e que seu plano de redenção alcança até os lugares mais fechados. Pode ser ainda um chamado urgente ao arrependimento e à vigilância espiritual. E então, essa mensagem deixa de ser apenas sobre o Irã e passa a falar diretamente conosco. Enquanto muitos estão encontrando Jesus em sonhos, porque não têm acesso à Bíblia, há milhões que têm a palavra de Deus livremente em suas casas, em seus celulares e em suas igrejas, mas estão se afastando da fé. Isso é um contraste que deve nos fazer refletir profundamente. O escritor aos Hebreus faz um alerta claro. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3. Deus continua falando. Deus continua se revelando, mas é necessário sensibilidade espiritual para ouvir sua voz. Nem sempre ele fala no barulho. Muitas vezes, ele fala no silêncio, no secreto, no íntimo do coração. Talvez este vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez seja um chamado para despertar espiritualmente, para fortalecer sua fé, para voltar ao primeiro amor. Talvez seja um convite para valorizar aquilo que muitos desejam, mas não têm: liberdade para buscar a Deus. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Apocalipse 3:20. Ele continua batendo a porta de corações no Irã, no Brasil e em todo o mundo. Que possamos valorizar a liberdade de adorar, de buscar a verdade e de proclamar o nome de Jesus sem medo. Que possamos interceder pelos cristãos perseguidos e aprender com a fé daqueles que, mesmo em meio ao perigo, não negam a Cristo. Se você acredita que Jesus continua se revelando ao mundo, que ele está vivo e ativo, compartilhe esta mensagem. Que ela alcance mais vidas, desperte mais corações e fortaleça mais fé. Aqui é o TV Celeste, falando daquilo que muitos tentam esconder, mas que o céu continua revelando: o sobrenatural de Deus em ação.